Resolução de disputas e conciliação, com o doutor Rogério Neiva. Ele está conosco mais uma vez, o Dr. Rogério Neiva. Ele é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento e autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Bom dia, Dr. Rogério Neiva. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É uma grande satisfação estar conversando com vocês, nossos ouvintes. E bom dia também àqueles que nos acompanham na transmissão que está sendo realizada nesse momento no meu perfil no Instagram. E esclarecendo também a você que nos acompanha nesse momento, principalmente pela Rádio Justiça, que posteriormente o vídeo desta participação estará disponível no meu perfil no Instagram, que é @RogérioNeivap. Muito bem, doutor Rogério Neiva, vários assuntos para tratarmos hoje aqui nessa participação do senhor, e vamos começar sobre a abertura da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista de 2023. Exatamente, Sérgio. Semana que vem nós teremos, durante toda a semana, de segunda a sexta, a Semana da Conciliação Trabalhista. A Semana da Conciliação Trabalhista é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, juntamente com todos os tribunais regionais do trabalho, por meio dos seus núcleos de conciliação, seus NUPEMECs. No caso do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quem está à frente disso é o órgão nacional de gestão da política de resolução adequada de disputas na Justiça do Trabalho, que corresponde à vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, comandada hoje pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, muito bem comandada, diga-se de passagem, na condição de coordenador da Comissão Nacional de Promoção e Conciliação, a CONAPROC. Pois bem, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista consiste numa mobilização feita pela Justiça do Trabalho no sentido de tentar não apenas buscar solucionar de maneira consensual processos judiciais que estão tramitando, e aí é preciso chamar a atenção do nosso ouvinte, tentar conciliar por meio do estabelecimento de pautas de audiências adicionais, ou seja, isso é feito sem qualquer prejuízo das audiências que já são ordinariamente realizadas todas as semanas. E por outro lado também tem um sentido de mobilização e sensibilização da sociedade. E nesse sentido, né, e aí os órgãos, né, de comunicação, como fazemos aqui em alguma medida, mas todos os órgãos de comunicação, não só do Poder Judiciário, como a mídia em geral, tem um papel importante de contribuir para a sensibilização da sociedade, no sentido de que a solução de consenso também é uma saída possível para resolvermos processos judiciais que estão tramitando. E além disso, eu chamo a atenção aqui do nosso ouvinte para o fato de que nós teremos a cerimônia de abertura transmitida pelo canal do CSJT no YouTube na segunda-feira, que será presencialmente realizada a cerimônia de abertura no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, TRT 18, ou seja, em Goiânia, e terá a participação do ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Então fica desde já o convite e o alerta para você que nos acompanha para acompanhar a cerimônia de abertura que vai ocorrer na segunda-feira, dia 22 de maio, às 10h30. Agora, o mais importante que eu chamo a atenção aqui, Sérgio, e caros ouvintes, é o seguinte: se você tem um processo tramitando nestes trabalhos, seja como advogado, seja como parte, considere a possibilidade de tentar solucionar a Semana da Conciliação. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas eu não fiz a inscrição. De fato, os tribunais haviam aberto um prazo de inscrição exatamente para se organizarem e montarem as pautas. Agora, você pode procurar, e pode ser até que o pessoal fique bravo, né, do NUPEMEC no Sejusc, né, e pode botar na minha conta, dizer, não, foi o juiz Rogério que falou lá no quadro Resolução de Disputas e Conciliação. Mas o pessoal, às vezes, até fica um pouco incomodado, né, porque se planeja com antecedência, mas sempre há um esforço adicional e uma postura de acolhimento para todos os processos e pedidos de inclusão em pauta que acontecem, inclusive na semana. Então você que nos acompanha nesse momento, se tem um processo tramitando na Justiça do Trabalho, não descarte essa possibilidade. Entre em contato com o NUPEMEC ou o Sejusc, vinculado à vara na qual tramita o processo, peça a inclusão de pauta, que a turma sempre está disposta a fazer um esforço adicional para promover essa inclusão e tentar resolver o seu processo de maneira consensual, principalmente hoje, com as ferramentas aí tecnológicas, como audiência telepresencial, via Zoom. Então, considere essa possibilidade. Na semana que vem estaremos trazendo os resultados parciais aqui na próxima quinta-feira da Semana da Conciliação, fazendo votos, e aí eu me dirijo aos magistrados e servidores envolvidos para que tenhamos os melhores resultados possíveis. Nesse caso, falamos que o trabalhador e o advogado dele façam esse contato, doutor Rogério? Olha, pode ser a parte, e aí isso vale tanto para o trabalhador quanto para a empresa, ou pode ser o advogado. O ideal é que seja o advogado, tendo o advogado constituído, faz o contato, entra no site do tribunal, procura o contato do NUPEMEC ou do Sejusc, a qual é vinculada a vara, e entra em contato para pedir essa inclusão em pauta. Doutor Rogério Neiva, vamos para mais um capítulo, e acredito que é o capítulo final deste debate, desta pendência que tivemos entre a Comissão Brasileira de Vôlei, a Confederação Brasileira de Voleibol e também o COB, sobre os casos, né, as sanções envolvendo o caso Wallace. Exatamente, Sérgio. Comentamos aqui na semana passada esse episódio que nasceu com aquela, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas com aquele comportamento que foi adotado pelo atleta em redes sociais, né, e obviamente bastante condenado e censurado, envolvendo aí o presidente Lula, né, e a questão da violência, do armamentismo, enfim.
E isso se desdobrou em uma série de repercussões, talvez até ganhando uma dimensão maior do que o fato original, envolvendo a punição aplicada. O fato que nós trouxemos aqui é que no final foi feita uma proposta, porque havia sido aplicada uma sanção por parte, né, de suspensão do Comitê Olímpico, por meio do seu Conselho de Ética, aí o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Vôlei havia afastado essa punição. Isso suscitou todo um imbróglio que resultou na apresentação de uma proposta de acordo na qual a CBV reconheceria a punição aplicada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, ainda que num determinado patamar, né, inicialmente era 1 ano, e aí, enfim, né, tudo se daria por resolvido. A Confederação Brasileira não aceitou essa proposta de acordo e no final houve o desdobramento, foi que teria sido aplicado ao atleta uma suspensão de 5 anos, né, 5 vezes aquela da proposta de acordo, e a suspensão da CBV da gestão do vôlei brasileiro, inclusive com a suspensão do contrato de patrocínio do Banco do Brasil. E aí eu havia comentado na semana passada que se tratava de uma situação que a gente poderia replicar e levar para o ambiente da sala de audiência, envolvendo aquela situação em que a parte recusa uma boa proposta de acordo, fazendo com que o processo vá para a sentença, e a sentença corresponde a um resultado bastante frustrante comparativamente com aquela proposta, né? Ou seja, a pessoa recusou uma boa proposta de acordo e no final acabou se dando mal. E aí eu comentava isso na semana passada. O fato é que, no começo dessa semana, surgiu uma nova proposta de acordo, depois da aplicação daquela sanção. E aí, dessa vez, a Confederação Brasileira de Vôlei aceitou a proposta, e como você bem disse, o caso se resolveu pela via do consenso de forma definitiva, né? Essa proposta foi uma sanção, inclusive uma proposta melhor do que aquela anterior, né? Eu diria assim, é quando a parte recusa uma boa proposta, ela tem uma segunda chance, e nessa segunda chance a proposta vem melhor do que a anterior. No caso específico, houve uma redução, comparativamente com aquela da proposta original, da suspensão do atleta, de 1 ano para 90 dias. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui do nosso ouvinte, que nos interessa pensando nos conflitos judicializados? Primeiro, nem sempre há essa segunda chance. Nem sempre há essa segunda chance. Até porque, vindo a sentença, fica estabelecido um novo parâmetro. Nem sempre há essa segunda chance. E havendo a segunda chance, não necessariamente a proposta vai ser melhor, ela pode até ser pior. A lição que a gente tira juntando esses dois episódios pense muito bem antes de recusar uma proposta de acordo, que pode ser uma boa proposta. Não tome decisão com o fígado, né, assim, impulsionado pela emoção, se for o caso, peça o adiamento para pensar melhor. Agora, é possível que venha essa segunda proposta. Recentemente, Sérgio, há 2 semanas atrás, eu fazia uma audiência, foi discutida e colocada na mesma proposta, que eu imaginei e me contive como, né, um pretenso bom mediador de uma abordagem mais facilitativa e até respeitando o código de ética, não teci maiores considerações, mas eu entendia que era uma boa proposta para o reclamante, naquele momento. Era uma proposta razoável. Muito bem, houve a recusa, seguiu-se para a instrução. Depois da instrução, e vários fatos, o ônus da prova era do reclamante, e aí o reclamante não conseguiu demonstrar claramente ali naquela audiência de instrução, muito pelo contrário, a situação ficou muito favorável à reclamada. Aí terminou de ouvir as testemunhas, aí eu antes de qualquer coisa eu perguntei para a reclamada assim, né, eu diria, dei uma adjunção sem braço, exercendo o meu encargo previsto em lei, né, imperativo de tentar buscar solução de consenso. Eu virei para a advogada, era uma advogada da reclamada, perguntando assim, e aí doutora, mantém aquela proposta? Já esperando assim um retumbante não, porque o cenário havia mudado. E a resposta, para minha surpresa e felicidade, foi sim, não, tudo bem, nós mantemos a proposta. O natural era que a advogada dissesse, de jeito nenhum, porque se antes, né, a situação, eu fiz essa proposta considerando um cenário de certeza na instrução, agora eu estou tranquila. Mas ela manteve a proposta e aí, espertamente, né, assim, inteligentemente, o reclamante aceitou, resolvemos pela via do consenso. Mas essa é a lição que fica desse episódio e festejando, obviamente, né, que foi mais um caso que se chegou a uma solução, a uma boa solução.